Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN Herbert Assunção. O Herbert foi apontado na semana que passou pela imprensa sul-mato-grossense como um dos nomes que pode ocupar aí o posto de vice-governador na chapa do pré-candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira. A imprensa busca essas informações, divulga as informações e a gente naturalmente vai ouvir as pessoas que são citadas e a gente convida para que venham até os estúdios da CBN para conversar com a gente. Em primeiro lugar, Herbert, seja bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Otávio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e com toda a população sul-mato-grossense. Muito bem, você hoje também é coordenador, você está elaborando junto com a equipe do Dr. Odilon o plano de governo dele, é isso? Nós estamos coordenando essa elaboração do plano de governo que é feita a várias mãos, né? E inclusive um apoio especial de alguns professores da UEMS, toda a comunidade acadêmica, que a gente não se restringe só à UEMS, mas a UEMS tem feito uma participação, os professores da UEMS têm feito uma participação muito especial na elaboração desse plano de governo, né? Ontem eu acompanhei, inclusive, uma visita, não querendo te cortar, mas o que o doutor Odilon sugeriu ontem vai ser meio apavorante para os adversários. Ontem ele sugeriu que o secretário de Educação, caso ele seja eleito, o secretário de Educação dele será indicado pela categoria. Exatamente. Nós tivemos lá no sindicato de professores, na CP, e ele comentou isso, que a categoria vai indicar uma lista dos possíveis nomes a serem contemplados. Não é um partido, então, que vai indicar? Não. É o professor mesmo. O que a gente tem pensado, e o doutor Odilon tem reafirmado isso, que as competências técnicas deverão prevalecer no seu governo, entendeu? Sem deixar de lado a dimensão política, lógico, mas a competência técnica deverão prevalecer nos nomes das pastas. Herbert, o Otávio, no comecinho, né, para introduzir aqui a entrevista, falou sobre essa possibilidade do seu nome como um vice na chapa do Odilon, né? A gente sabe que toda aliança para ser vice, ela tem uma junção de ideias, aquela junção do candidato principal e aquilo que pode trazer de benefício para a campanha o vice ou alguém que vai dar esse apoio. No seu caso, o que é pensado dentro do partido de você que poderia agregar a essa campanha, as eleições do Dr. Odilon? Nesse momento nós somos o coordenador da elaboração do plano de governo. Foi ventilada essa possibilidade de ser vice, mas ainda somos o coordenador do programa de governo e assim a gente tem nos posicionado, né? Logicamente que o partido vai promover novas alianças, outras alianças. Porque tem essa questão também, né? Exatamente. Então é uma construção daqui para frente acerca dessas alianças e a possibilidade ou não de ser vice é um momento oportuno que vai ser anunciado pelo próprio partido. E as costuras para alianças? Como a gente até recebeu o presidente do partido, o João Leite Schmidt, aqui, ele falou muito sobre alianças, sobre como o partido está mexendo com isso, o Odilon está cuidando da campanha dele, mas as alianças ficam mais a cargo do partido. Como é que elas estão até o momento? O nosso presidente, o João Leite Schmidt, tem feito isso com maestria, né? Ele é um grande sábio na construção de uma pluralidade que vai apoiar o doutor Odilon. Tá sendo feita e a gente vai anunciar isso no momento oportuno, um rol de partidos que comporão um acordo aí conosco. A gente não tem nem muito o que andar, porque o PDT do doutor Odilon, ele se mantém firme ao discurso inicial de não se envolver muito com outros políticos envolvidos em corrupção, e eu até disse a ele nas entrevistas que fiz aqui que ia ser difícil ele fazer algum tipo de aliança nesse estado, já que grande parte dos políticos daqui estão envolvidos com algum tipo de desvio ético, moral, financeiro, econômico, enfim. Mas ele vem demonstrando claramente que ele se mantém firme àquilo que ele tem divulgado, tanto é que você é do partido dele, quer dizer, o PDT pode fechar uma chapa pura. Exatamente. Isso tem sido conversado lá dentro de não se fazer aliança com nenhum partido, nenhum político que tem uma ficha. Muita gente acha que isso é ruim porque demonstra que ele não tem grupo, mas isso preocupa vocês ou não? Não, pelo contrário, isso demonstra para a população que é uma esperança de uma renovação, de uma ruptura com o passado, de uma ruptura com essa política suja que aí está. Ô Herbert, e aqui você acredita, assim, a gente recebe aqui, né, Otávio, e tem muita gente apostando na queda do Dr. Odilon nas pesquisas, por uma suposta falta de robustez na equipe, nas composições. Por que você acha que as pessoas ficam atacando assim? Exatamente porque não tem o que falar, né? Não tem um conteúdo para contrapor o Odilon, o crescimento do juiz Odilon nas pesquisas.
O programa de governo está sendo construído dentro de uma diretriz que vai fazer a diferença na saúde, na educação, na segurança pública e um austero combate à corrupção. Quer dizer, vai ter um programa de compliance muito forte nesse governo do Odilon, se caso a gente chegar até lá. Então, isso está demonstrando um desespero dos concorrentes no que atacar. Não tem. Então, eles atacam que vai cair, não tem densidade, não tem grupo, não tem competência técnica. Pelo contrário, o juiz é um juiz federal. E o salvaguarda da Justiça Federal ou do governo é o juiz federal. Então, ele conhece muito a Constituição, as leis que regem o Brasil. E ele tem uma equipe técnica que dá uma dimensão de gestão para ele, de gestão pública, muito forte. A minha experiência, eu tenho 20 anos de consultoria em gestão pública, né? A minha vida toda militei assessorando prefeitos em fazer uma boa gestão, na defesa deles junto ao Tribunal de Contas, assessorando toda essa parte de gestão pública. Então, essa dimensão técnica tem muita gente lá no nosso grupo que está dando todo o suporte a candidatura do juiz, a pré-candidatura do juiz Odilon. É interessante isso que você falou, que a capacidade técnica do doutor Odilon é realmente reconhecida por esse tempo todo que ele foi juiz federal. Mas tem a questão da capacidade política dele, a capacidade de lidar com a Assembleia, a capacidade de lidar com várias instituições, porque quem é governador lida com pressão de todos os lados, né? Perfeito. Das pessoas, das instituições, sindicatos, enfim, várias associações, indústria, tudo isso. Essa capacidade, você acha que ele tem também? Ele tem se mostrado hábil nisso, né? Além também que conta com o apoio do partido. O PDT é um partido antigo, que está lastreado em todos os municípios desse estado, já teve representantes na Assembleia muito fortes, tem um representante na Câmara Federal, então é um partido político que sabe fazer política, sabe negociar o aspecto político, a dimensão política de um governo, né? Mas o próprio doutor Odilon tem sido hábil nisso. Ele é um juiz federal que tem experiência exatamente de lidar com as pessoas e lidar com a coisa pública, né? De salvaguardar aí a união. Então, é muito tranquilo esse aspecto. Herbert, a gente também tem ouvido muito dizer que as fake news vão mais uma vez direcionar o processo eleitoral. Como é que vocês já estão lidando com as notícias falsas, as notícias mentirosas, aquelas que são plantadas e que eu acredito que tanto o Odilon vai ser vítima quanto os demais candidatos também. Mas como é que o time do Odilon vem lidando com isso? Recentemente lançamos a Rede Verdade, exatamente uma rede com capilaridade em todo o estado, de pessoas para combater o fake news, para denunciar. O fake news hoje é crime. Aquele candidato que tiver feito um fake news pode correr o risco de perder sua chapa, sua candidatura. Então, a partir do momento que é crime, a gente combate o crime mesmo, com denúncias ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, dessa questão. E essa Rede Verdade é uma rede de vários colaboradores nossos, de forma gratuita, que está fazendo o contraponto disso, mostrando a verdade. Exatamente aquilo, as qualidades do juiz, as propostas do juiz enquanto pré-candidato e aquilo que a gente pode fazer da diferença na vida das pessoas aqui. Herbert, geralmente eu aprendi ao longo da minha vida que vice tem que ter muito voto ou muito dinheiro. Isso eu escutei, isso inclusive é do meio político. Eu pergunto a você, a gente percebe aí o Reinaldo Azambuja querendo um vice de Dourados para pegar os eleitores de Dourados com densidade, o André também, e você foi indicado, teve o seu nome aí indicado para vice. O que é que você tem para oferecer? Nem dinheiro. A gente acredita o seguinte, que o momento que atravessa o país, eles buscam pessoas novas. As pessoas estão ansiosas ou estão esperançosas de um novo, daquilo que representa efetivamente uma mudança de postura na condução das políticas nos rumos do Estado. Eu talvez represente isso. Lógico, isso depende do partido, isso é um assunto lá para frente, né? Eu me posicionar como vice. Mas as pessoas que podem estar nesse rol de pré a vice têm que representar exatamente aderência à vontade do povo. Então, eu entendo assim que qualquer que seja o candidato que vai compor a chapa de vice do doutor Odilon, tem que representar isso, essa aspiração do povo, tem que atender às necessidades que o povo tem colocado hoje, assim. Porque o governo, em modo geral, virou as costas pro povo. A gente não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Então, a chapa do Odilon, do juiz Odilon, daqui a uns dias será colocada a postos, vai contemplar exatamente isso, assim, alguém que vai contemplar a vontade do povo. Bom, a última visita que o doutor Odilon fez aqui à CBN, ele disse que não haverá segundo turno porque ele vai vencer no primeiro turno. Esse discurso, ele se fortaleceu lá dentro do partido?
Se fortaleceu. O que a gente tem percebido é que as pesquisas, e a gente encomendou muito poucas, né? Tem demonstrado que há uma tendência do crescimento do juiz Odilon. Todas as pesquisas publicadas... Não pode pegar mal, não? Parece um pouquinho de arrogância. Assim. Não, a gente entende que... Eu não estou afirmando que a gente vai ganhar no primeiro turno. Eu estou afirmando que as pesquisas mostram uma tendência de crescimento. A cada dia que o juiz Odilon, na sua pré-candidatura, passa a ser conhecido, ele ganha mais votos. Ele ganha mais a vontade do povo. Ele representa exatamente a esperança do povo. Porque, na verdade, foi uma resposta ao Putinelli, que também esteve aqui, nos convidou para a entrevista coletiva da vitória dele no dia 27. Então, é uma guerra de palavras, esse tipo de discurso, eu acho que é até uma estratégia meio equivocada dos candidatos, né? Se colocar já, claro que mostra uma confiança, mas em certa medida pode transbordar e virar uma coisa meio arrogante, prepotente, né? Eu penso que tem que tomar cuidado. Eu só faço um contraponto nisso. O juiz Odilon está longe de ser arrogante, está longe de representar isso. Ele disse isso com base naquilo que a gente tem observado nas publicações e as pesquisas, uma tendência de crescimento. E aí, quando você vê o Odilon caminhando das ruas e as pessoas vindo para abraçar, tirar uma foto, diferentemente dos outros candidatos que não podem fazer isso, né? De forma muito tranquila, e ele pode, ao invés de ser vaiado, ele é aplaudido e ele é efetivamente abraçado pelo povo, a gente percebe que há um crescimento da intenção de voto nele. Lá na frente, efetivamente vai se reconverter isso em votos. Quando se mostrar a história do juiz que é encantadora, alguém que saiu da roça aos 17 anos, se alfabetizou aos 16, se fez pela educação, foi professor de escola pública. Você está dizendo então que a campanha do Odilon nem começou ainda, apesar de ele estar liderando as pesquisas? Não, nós somos uma pré-campanha, nós estamos discutindo com a população. A população nem conhece ele direito ainda e ele já lidera, é isso? Exatamente. A população conhece a figura do juiz, conhece a figura do juiz Odilon, mas não conhece o candidato juiz Odilon. Essa candidatura que está sendo colocada à prova, a amostra da população, uma pré-candidatura onde a gente tem andado e mostrado, o juiz Odilon é candidato. Porque o que os concorrentes têm feito é tentar destruir que ele não será candidato. E, não, essa candidatura não vinga, o partido vai compor com alguém. Isso é uma falácia, porque efetivamente o juiz é um pré-candidato hoje e se tornaram um candidato daqui a uns dias. Então, à medida que a gente vá para as ruas mostrando que efetivamente ele tem algo a propor de mudança para esse estado, algo novo, ocorre que vai ganhando votos, vai ganhando apoiadores dessa pré-candidatura nesse momento. Bom, a gente está conversando... Só para encerrar esse assunto, eu não quis dizer que eu quis dizer que pode soar, né? Sim. Não, claro. Sim, mas porque só para te ajudar, Lucas, você é uma Copa do Mundo, você vê o Neymar xingando o adversário, xingando o juiz, você vê todo mundo ali naquele clima de nervo. E a eleição também é isso. Às vezes você tem que falar, jogar com as palavras, porque é do jogo, inclusive, né? Não, e efetivamente, assim, ele falou da tendência que existe. A população está vindo. A aderência que mostra hoje o nome do juiz Odilon enquanto pré-candidato é muito grande, entendeu? A população está cansada do estado de coisas que se apresenta. E ele representa a ruptura com tudo isso e uma esperança do povo. Vocês identificaram que a população está cansada do que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul? É notório isso, a olhos vistos. Se você perguntar para qualquer pessoa, eu estou cansado da corrupção, estou cansado de uma fila no posto de saúde, num hospital que não tem médico nem remédio. Eu estou cansado de uma escola pública onde está caindo os pedaços. Vocês vão fazer uma campanha baseada na ineficiência do atual governo e dos governos passados no Mato Grosso do Sul? Essa ineficiência existe e é notória, todo mundo percebe. O que a gente vai propor é uma nova política ou uma nova gestão sem corrupção, sem desperdício, com efetivamente gastar em benefício do povo. É isso que a gente está propondo. Isso está sendo aderente às pessoas. As pessoas estão enxergando isso com uma esperança. Exatamente com o momento que atravessa o país, com o noticiário que todo dia é corrupção e que já chegou no nosso estado, né? Que é noticiado para todos os cantos aí, a gente representa a esperança, o novo, que vai fazer diferença. Herbert Assunção, indicado como provável pré-candidato à vice na chapa do pré-candidato Odilon de Oliveira. A gente agradece a sua gentileza de vir aqui na CBN conversar conosco e se for confirmado o seu nome como vice do Dr. Odilon, volte para conversar conosco. Muito obrigado pelo espaço. É um grande prazer estar aqui. Para a gente não encerrar a nossa entrevista sem saber qual é o seu grau de confiança na seleção brasileira hoje, seu placar? 2-0. 2-0. Herbert Assunção, muito obrigado pela gentileza. Agora são 9 horas da manhã.